não nos conformemos com isto, dando uma conotação de que o indivíduo está tendo perda de memória porque está envelhecendo. Porque isso pode ser uma doença e muitas vezes curável. E à medida que nós não fazemos diagnóstico precocemente e não tratamos esta condição que está causando a perda de memória, ela pode se tornar irreversível. A partir de que idade o indivíduo fica mais propício a contrair a doença de Alzheimer? Essa é uma doença democrática, infelizmente. Ela acomete todas as pessoas sem distinção de raça, credo ou cor. A única coisa que nós sabemos com certeza a respeito dessa doença é que à medida que nós envelhecemos, nós vamos tendo mais possibilidade de ter essa doença. Sendo que algumas estatísticas mostram que a partir dos 65 anos de idade, 10% dessa população terá a doença de Alzheimer. Quer dizer, ricos e pobres, brancos e negros, todos de uma forma geral. Os estudos a respeito dos fatores de risco da doença de Alzheimer consomem bilhões de dólares por ano no sentido de identificar esses riscos. Porém, até hoje, tudo é especulação. O que é que causa o mal, a doença de Alzheimer, Dr. Norton? Este é o grande problema, porque os pesquisadores, apesar de investirem quantias fantásticas em termos de pesquisa, ainda não se sabe a causa exata da doença de Alzheimer. Modernamente, nós achamos que ela está ligada a fatores genéticos. Eu não estou dizendo hereditários, obrigatoriamente. Ou seja, a pessoa já nasceria com uma marcação para ter essa doença ou não. Como é que é feito o tratamento da doença de Alzheimer? O tratamento da doença de Alzheimer é importante que se diga, porque antigamente existia um conceito de que, feito o diagnóstico dessa doença degenerativa, que popularmente, erroneamente é conhecida como esclerose ou caduquice, para se fazer o diagnóstico, ou melhor, feito o diagnóstico precocemente, nós temos como manejar esse doente, dando a ele uma dignidade melhor de vida, uma qualidade melhor de vida, e especialmente para o familiar também. Ou seja, quanto mais cedo nós identificarmos a doença, com treinamento, estimulação sensorial, nós podemos melhorar muito a independência desse indivíduo. A cura para a doença de Alzheimer, Dr. Norton? Não existe cura para a doença de Alzheimer. Agora, recentemente, a partir de 1986, existe uma droga sendo estudada pelo Food Drug Administration nos Estados Unidos, liberada agora nos Estados Unidos, que chama-se Tacrine, que vai beneficiar alguns pacientes. Isso nós sabemos. É uma droga que deve ser utilizada com extremo critério por causa dos seus efeitos colaterais. Porém, é uma esperança que nós temos, uma vez que nós não temos nenhum tratamento específico, essa droga, pelo menos o modelo científico, ou seja, como ela atua no organismo, ela é uma droga promissora e nós vamos acreditar nela e estudar uma série de doentes rigidamente controlados. Quer dizer, o mal de Alzheimer, que é uma doença da velhice, quer dizer, não só o mal de Alzheimer, mas a medicina hoje em dia trata muito do idoso, né, da pessoa na terceira idade. Por que essa intensificação de tratamento das pessoas de terceira idade, Dr. Norton? Eu acho que isso é uma questão de mercado, né? Porque à medida que a população envelhece rapidamente, essa coisa de falar que o Brasil é um país de jovens, o Brasil tem muitos jovens, mas tem muito idoso também. Nós devemos estar aí na faixa de 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Então, como essa é uma doença idade dependente, ou seja, ela acomete mais as pessoas de idade, à medida que a população envelhece, nós vamos tendo mais pacientes e as expectativas são trágicas em termos de crescimento dessa que nós chamamos de uma verdadeira epidemia silenciosa. Quantos por cento, quer dizer, dos velhos podem ter ou devem ter o mal de Alzheimer? Então, o que nós dissemos, a partir dos 65 anos, 10%. Mas à medida que nós nos aproximamos dos 80 anos de idade, e o Brasil tem hoje em dia mais de 1 milhão de pessoas com mais de 80 anos de idade, nós temos estatísticas que chegam a dar praticamente 50% dessa população afetada. Os medicamentos para tratamento da doença são disponíveis no Brasil e os centros de tratamento no Brasil, quer dizer, eles são acessíveis à população? Essa droga ainda não foi liberada, não está sendo comercializada nos Estados Unidos, mas isso deve acontecer por ocasião aí do mês de setembro. E a Associação Brasileira de Alzheimer, que é uma associação de familiares, ajudadas pelos médicos e profissionais, está empenhada junto com a Warner Lambert, que é o laboratório que fabrica essa droga nos Estados Unidos, no sentido de viabilizar com que este 1 milhão de pessoas tenham a oportunidade, pelo menos, de estar tentando se beneficiar dessa droga. Uma vez que não existe tratamento específico, nós vamos utilizar essa droga. Existe um telefone e um endereço da associação para que as pessoas possam entrar em contato? A sede da Associação Brasileira de Alzheimer, que tem hoje em dia mais de 3 mil associados, é aqui em São Paulo. E o telefone é 011-276-5670.
é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, no sentido de ajudar os familiares a enfrentar esta tragédia que é a doença de Alzheimer. Bem, acho que uma coisa ficou bem clara nessa nossa conversa com o Dr. Norton. Perda de memória não é normal para ninguém em nenhuma idade. Quer dizer, acontecendo, procure um médico e vá ver o que é que está acontecendo, qual é o problema. Dr. Norton, muito obrigado pela entrevista e um bom dia de trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Ataques vorazes de fome, este é um dos sintomas da bulímia, uma doença que é muito pouco conhecida, mas que você vai saber mais sobre ela amanhã aqui na nossa entrevista do Alô Doutor. Não perca! A Secretaria de Saúde